Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer vídeos então para tentar fazer as explicações das atividades, tá? Esse primeiro vídeo que eu vou publicar, que eu publiquei, vai ser referente às atividades que foram junto aos kits. Então, essas são a primeira atividade que vocês receberam, tá? Vou mostrar aqui para vocês qual que é. Ó, tá vendo? Essa atividade aqui. Vou fazer a leitura com vocês do texto e aí vou falar sobre as atividades e vou respondê-las aí com vocês, tá? Por que estudar química? A química contribui para a melhora da qualidade de vida das pessoas, se souber usá-las corretamente. Nosso futuro depende de como vamos usar o conhecimento químico. A química se relaciona em todas as outras ciências, que são ciências ambientais, a ecologia e poluição, botânica, agronomia, biologia, anatomia, biologia celular e microbiologia, medicina, farmacologia, radioquímica, na física, que é mecânica quântica, física nuclear, na astronomia, composição das galáxias, em geografia, na composição e estrutura de regiões. Então, para vocês verem que a química ela está presente em diversas áreas de conhecimento, não somente a química em si. Então, a todo momento nós estamos vivenciando coisas que envolvem a química, tá? E agora vamos continuar no texto. Mas o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, como por exemplo, a madeira, o vidro, o ferro. A matéria pode ter dimensões limitadas. Nesse caso, então, será um corpo. Um exemplo, um pedaço de madeira, um caco de vidro, uma barra de ferro, então são corpos. Se o corpo possui uma finalidade específica, teremos então um objeto, como por exemplo, uma cadeira de madeira, como um copo de vidro, um balanço de ferro. Então, pessoal, nós temos algumas definições aqui que eu preciso explicar para vocês. Primeiro, matéria. Então, matéria vai ser tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, certo? E tem massa. Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? O corpo seria uma delimitação da matéria. Por exemplo, nós temos madeira, né? Madeira é a matéria, mas se eu tiver um pedaço, um tronco de madeira, seria um corpo. Agora, se eu pego esse tronco de madeira e faço uma carteira, aí seria meu objeto, porque aí ele tem uma finalidade, tá? Então, essa é a diferença entre matéria, corpo e objeto, tá? A gente vai explicando conforme eu vou fazendo a resolução aqui das atividades, tá? Depois, então, de ler o texto, o que é matéria, responda as questões do seu caderno. 1. Faça uma tabela igual o exemplo abaixo, com o nome dos objetos encontrados na sala de aula e de que materiais são feitos esses objetos. Aí nós temos uma tabelinha com objeto, aqui colocou um exemplo como carteira, e o material que é a carteira, madeira, tá? A nossa carteira lá na escola, nós temos carteiras que é com madeira e nós temos carteira que daí o material pode mudar, pode ser plástico, né? Que nós temos aquelas carteiras de plástico, então em vez de você colocar madeira como material, aí coloca plástico, certo? E também o material feito também as carteiras, nós temos
o ferro, né? Que tem carteiras que a parte de cima é plástico, mas o pé dela é ferro, então o material seria ferro. Aí tem alguns objetos que vão ter mais materiais, tá? Outros tipos de materiais. Aí eu coloquei aqui, tá, pessoal? Eu fiz a resolução das atividades e eu coloquei aqui alguns, tá? Que a gente encontra dentro da nossa sala de aula. Apesar de a gente não tá, né? Que estamos vivendo aí um pouco longe, mas enfim. O giz, né? O giz é meu objeto, certo? E aí o material que é feito o giz. O material que é feito o giz é calcário, então é ele que é o material que faz o giz, calcário, tá? Lá na sala de aula nós temos prateleiras também, não temos? Lá tem aquelas prateleiras onde colocamos livros. As prateleiras, o material é madeira, né? E aí, pessoal, tem as prateleiras. Sabe aquele fixador, né, que tem para colocar as prateleiras? Aquele fixador se chama mão francesa, né? Então, a mão francesa seria o meu objeto e o material da mão francesa é o ferro, né? Que aquela mão francesa é feita de ferro, certo? Para fixar a minha prateleira de madeira, tá? Outro objeto que eu coloquei aqui, o ventilador. O ventilador, pessoal, ele vai ter aí como material, vai ter diversos materiais, como plástico, ferro, né? O cobre, que é o fio onde dá a condução de energia, certo? Então, nós temos uma variação aí. Outro objeto que nós podemos encontrar dentro da nossa sala de aula, a TV, né? Mas aí qual o material? Bom, o material de uma TV são vários. Tem plástico, tem ferro, tem outros materiais que estão inclusos aí na formação da TV, tá? E aí vocês citam aí os que vocês acham que encontra dentro da sala de aula. Eu citei esses aí para vocês terem como correção. Pode ser que vocês tenham citado outros, aí vocês analisam, tá? A questão número 2. Se você observar o ambiente ao seu redor, notará coisas que pode pegar, como caderno ou um lápis, e outras que pode apenas ver, como o sol. Você também pode perceber que algumas coisas que pode apenas sentir, como o vento. Tudo o que dissemos tem massa e ocupa lugar no espaço. O vento tem massa e ocupa lugar no espaço, ele faz parte do nosso ar, né? Então, assim, identifique cada item como matéria, corpo, objeto. Então, a letra A. A letra A é um copo. Então, o copo tem uma finalidade, né? Então, seria um objeto, certo? Letra B, o caco de vidro. O caco de vidro, pessoal, como ele é uma matéria delimitada de tamanho, nós temos aí que ele é um corpo, certo? O caco de vidro, então, seria um corpo. Letra C, a telha. A telha é um objeto, porque ela tem uma finalidade, né? Finalidade da gente colocar em cima das nossas casas para que a gente não chova dentro das nossas casas. Letra D, a carteira de madeira é um objeto. Por quê? Porque tem uma finalidade, a finalidade dela apoiar aí os nossos cadernos para a gente estudar, certo? Letra E, o ar. O ar é matéria, certo? Porque a gente não consegue definir, né, delimitar ele, certo? Então, ele seria matéria. Tronco de tronco de madeira. O tronco de madeira, como eu consigo delimitar a matéria, é um corpo, certo? Então, o tronco de madeira é um corpo. Letra G, ouro. O ouro, pessoal, como eu não tenho definição nenhuma, é uma matéria. O anel é um objeto,
porque é feito de uma matéria, né? Então, um anel é um objeto. Letra I, o plástico. O plástico seria, então, a matéria, né? Porque eu não tenho definição, então seria a matéria. Letra J, barra de ouro. Bom, como a barra de ouro, ela é delimitada, né? Mas não tem finalidade, eu coloco, então, barra de ouro como um corpo, certo? O ouro, então, é matéria, barra de ouro é um corpo e um anel de ouro seria um objeto. Letra K, o vidro. O vidro, matéria, né? Não tem limitação. E por último, madeira, também matéria, tá? Então, vamos lá. Vamos dar outros exemplos. Vidro, matéria. Um caco de vidro, corpo. Um copo de vidro, objeto, tá? Madeira, matéria. Um tronco de madeira, corpo. E uma carteira de madeira, objeto, certo? E aí, por último, pessoal, a número 3, no texto, por que estudar química? Sabemos que a química está presente no nosso dia a dia. Faça uma ilustração ou recorte e colagem no caderno de cada uma das 7 ciências relacionadas com a química. Pessoal, o que é para vocês fazerem na número 3? Na número 3, vocês têm aqui o texto, as diferentes ciências que são relacionadas com a química, né? Que é ciências ambientais, botânica, anatomia, medicina, física, astronomia e geografia. E aí vocês vão fazer a colagem, né? Vocês, ou senão, vocês podem desenhar somente, certo? Então, é isso que era para ser feito aí nessas atividades. Então, eu tô passando esse vídeo para correção aí para vocês. E durante as próximas atividades, eu vou fazer vídeos para vocês terem correção, tá? Então, eu não vou colocar lá no WhatsApp a correção por escrito. Eu vou fazer esses vídeos que eu acho mais dinâmico aí para vocês, e até porque eu vou dando uma explicadinha e vocês vão tendo alguma coisa aí, tá? Pessoal, então eu já terminei o meu vídeo sobre o que eu queria colocar aí para vocês, a explicação da nossa primeira atividade, tá? Então, eu espero que vocês gostem da explicação, espero que vocês aproveitem isso daí. Na próxima atividade, eu vou postar as correções na próxima segunda-feira, tá? E assim a gente vai indo uma semana, vamos dizer, meio que atrasada, mas eu acho bom, porque aí vocês vão alimentando, vocês vão tendo conteúdo aí para vocês ir trabalhando em casa, porque eu sei que é difícil, não adianta nada eu jogar um monte de vídeo aí e vocês não entenderem, certo? Pessoal, agradeço bastante pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp. Pode ser que eu não responda na hora, mas assim que eu visualizar, eu vou responder, certo? O horário do plantão de ciência sempre é na segunda-feira, das 9 às 11 da manhã, tá? Ai, professora, é muito cedo, né? Tem gente que já veio reclamar por causa disso. Gente, mas vamos acordar, 9 horas da tarde já. Certo, gente? Estou com saudade de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão, até mais!